Uma placa de vídeo bem popular, que tem uma boa performance aí em Full HD, a resolução mais popular que a gente tem aqui, é uma placa que tenha boa longevidade, que esteja num bom preço, que consiga rodar os jogos com Ray Tracing, que tenha um bom upscaling, uma placa basicamente completa. E obviamente eu não estou falando da RTX 4060. Como é que é? Eu estou falando da Intel Arc B580. Ah, mas eu sei o que você está pensando. Não, Robson, nessa aí você não me pega. Porque eu vi os vídeos da B580 e olha, tem aquele problema lá, eu tô sabendo, aquele problema lá que não dá pra comprar não. Ah, você não tá por dentro do problema que não dá pra comprar? Não. E se eu falar pra você que esse problema, que não dá pra comprar a B580, agora dá pra comprar? E se eu falar pra você que a Intel resolveu o maior problema que tinha das ARC e aquilo que fazia com que a maioria das pessoas não recomendassem você a comprar essa placa? Você sabia desse grande segredo que existia antes? Você sabia que agora ele foi resolvido? Pois é, agora já dá pra comprar a B580 e talvez ela seja a melhor opção custo-benefício. Ou será que não? E a B580 é provavelmente uma das placas mais controversas que já saiu. Isso porque ela é uma placa que foi muito bem recebida, na verdade. E ao mesmo tempo ela foi bem recebida e algum tempo depois ela passou a ser uma placa que foi muito criticada. Na verdade, a Intel foi muito criticada pelas placas de vídeo. E curiosamente, muita gente ainda não conseguiu assimilar que a Intel tem placas de vídeo no mercado. Ela tem placas de vídeo dedicadas. Essa aqui é uma placa de vídeo da Intel, feita pela própria Intel. Não é nenhuma gambiarra de nenhum fabricante de fundo de quintal chinês. Nossa. Inclusive, esse modelo aqui é o Limited Edition, que é como se fosse um Founders Edition da NVIDIA. Ele é um modelo de referência. Ele chegou até a ser vendido aqui no Brasil, não oficialmente pela Intel, mas pra vocês terem uma ideia, a Intel fez as suas próprias placas. Não é a primeira geração, porque a gente já teve outras placas, as placas da série Arc A, ou a Alchemist. Eu já mostrei pra vocês, inclusive, a Arc A770 aqui no canal, uma placa que a gente ainda tem, e que foi a primeira investida da Intel no mercado de placas de vídeo para desktop. Não saiu muito bem a coisa, porque a Intel teve diversos problemas em relação à performance, mas muitos problemas em relação a drivers. Pois é, aquela partezinha que, inclusive, a NVIDIA teve problema recentemente, e que a AMD, inclusive, até hoje carrega esse estigma de drivers problemáticos. A Intel também passou por isso e não poderia ser diferente. Apesar de ser uma empresa que tem uma experiência de longa data em gráficos, como assim gráficos? Que placa de vídeo? Então, a Intel não tem placa de vídeo, mas ela tem o gráfico integrado Intel há muitos anos, e os gráficos de vídeo da Intel, curiosamente, tinham atualizações voltadas para jogos. Eu sei, assim, não, sem zoar. Mas o HD Graphics, inclusive, ele é o gráfico integrado que tem a maior participação na Steam até hoje, né? Se juntar todos os gráficos Intel, ela ainda domina. E se você olhar principalmente para mobile, né, para notebooks e tal, para dispositivos móveis, ela ainda é a GPU mais popular. Por quê? Porque, bom, basicamente todo notebook que sai tem um gráfico integrado Intel. Nunca foi foco para jogos, mas desde que a gente chegou nas gerações Iris Pro, a gente começou a ver um pouco mais de performance desse gráfico integrado, possibilitando rodar jogos mais leves. Depois da chegada das Intel Arc, inclusive para desktop, a gente teve também para notebooks e teve também para handhelds. Pois é, a gente teve o Meteor Lake, que trouxe a primeira iteração das Intel Arc Z, ou as Xe, que é a primeira geração com as Alchemist. Depois a gente teve os Battlemage, que equipam notebooks como esse aqui, notebooks ultra finos, e que também equipam handhelds. Aliás, o Meteor Lake também equipava os handhelds, a gente teve a primeira geração do Claw e outros spin-offs aí, mas a real é que aqui a gente começou a ver a real diferença de performance. O MSI AI 8 Plus da MSI, com parceria com a Intel, é hoje um dos handhelds mais poderosos que tem no mercado. E é bem estranho dizer isso, porque na verdade a primeira geração foi desastrosa. Mas eu fiz essa ligação rápida porque as placas de vídeo para desktop carregam muito dos problemas que nós vimos nos handhelds e nas placas de vídeo para desktop de primeira geração
geração ou nos notebooks. A performance estava lá, era muito superior às gerações anteriores, mas não tinha driver e não tinha estabilidade. Então a gente via, por exemplo, o MSI Claw foi um fracasso muito grande no passado, porque a estabilidade nos jogos era inexistente. Então você jogar um Spider-Man era muito stuttering, caía toda hora a performance. Isso porque as placas não têm suporte nativo a DirectX 9 ou DirectX 10 ou DirectX 11, elas só têm suporte nativo a DirectX 12 e a API Vulkan. Então acontecia meio que uma gambiarra rodando ali através de uma camada que, enfim, era uma bruxaria. Mas foi surpreendente que a Intel conseguiu fazer funcionar e, apesar dos pesares, a Arc A770 foi uma placa que em alguns momentos chegou a fazer sentido. Com a chegada da B580 e da B570, a coisa começou a ficar mais interessante, porque a performance tá lá. A B580 entrega uma boa performance, inclusive, conseguiu fazer frente à RTX 4060 e a RX 7600 da AMD. É uma alternativa muito interessante. Com a chegada da RTX 5060 e da RX 9060 XT de 8GB, a situação mudou um pouco. Mas não é exatamente aí que mora o problema, porque eu tenho certeza que muita gente já considerou comprar uma Arc B580, ou na hora que estava pesquisando, já chegou a ver ela ali nos preços, falou, acho que eu vou comprar essa placa, mas você pode ter assistido algum desses vídeos falando sobre o problema de performance da B580. E eu não tô nem falando da performance instável da placa, onde em alguns jogos ela vai muito melhor que a 4060, em outros ela vai muito pior que a 4060, em alguma resolução, em alguma... Não tô nem falando disso, eu tô falando do gargalo de driver. Pois é, você já deve ter ouvido falar de gargalo de muita coisa, gargalo de VRAM, gargalo de processador, gargalo de GPU, mas gargalo de driver eu acho que é uma das poucas vezes que você ouviu falar. E o gargalo de driver aqui estava relacionado ao CPU. Era um overhead de driver que acabava afetando as placas Intel Arc em sistemas mais antigos. E olha só que azar, porque justamente em sistemas mais antigos é onde faz sentido comprar essas placas de entrada. Afinal, você está fazendo um upgrade, de repente, num sistema que a sua placa já não dá mais conta, mas o processador ainda consegue empurrar a performance em vários jogos. E era nesse cenário que a Arc B580 ia muito, muito mal. O Hardware Unboxed foi provavelmente o primeiro a mostrar essa queda de performance quando combinado com o CPU mais antigo. E aí, imagina só você tá lá pesquisando para comprar, encontra a B580, 12 GB de VRAM, que inclusive é o grande diferencial, acabou chamando muita atenção na época por conta de ter mais VRAM do que a 7600, a RX 6600, RTX 4060 e até a 5060 hoje, e esse era o atrativo que a Intel tinha. Uma placa com mais VRAM, com boa performance em Ray Tracing, com bom upscaling, com mais qualidade, inclusive, do que a sua contraparte FSR 3 da AMD, mas que pecava por esse problema de não ter uma performance legal quando combinado com CPUs mais antigos. Então, de repente, você estará com o Ryzen 5600, que é um dos processadores mais populares que tem no mercado, com o i5 12400F, um processador relativamente modesto comparado aos padrões atuais, mas muito popular e capaz de rodar todos os jogos. Só que quando combinado com uma Arc B580, B570, você viu uma queda de performance comparado com outras placas. Por exemplo, se eu pegasse uma RTX 4060 e uma B580 e colocasse no 9800X3D, no 7800X3D, num processador muito forte, a performance ia ser bem competitiva. Mas quando eu colocava um processador mais antigo, a placa da Intel perdia muita performance. Bom, resumo da situação, o Hardware Unboxed entrou em contato com a Intel, na verdade a Intel ficou ciente do problema também, e disseram que estavam trabalhando numa solução. E passaram-se mais de 9 meses. Tudo isso? Mas finalmente nasceu a solução e a Intel trouxe uma correção de driver que acabou praticamente resolvendo esse problema. Praticamente vocês vão entender por que já. Na verdade, por que eu trouxe o handheld aqui? Porque o MSI Claw foi o primeiro a receber essa atualização. E, na verdade, ela ficou meio que escondida. Porque essa atualização, ela vinha para melhorar as mínimas e as médias, mas principalmente as mínimas, que era aqueles momentos de queda, ou seja, a gente tinha uma instabilidade muito grande jogando com esses handhelds. Depois dessa atualização, ele ganhou muita performance, inclusive em alguns jogos ganhou muito FPS mesmo, mas principalmente em todos eles ganhou mais estabilidade, ou seja, as mínimas deixaram de ficar oscilando tanto e ficaram em números mais altos. Na casa dos 40% chegou o ganho de performance. Mas teve um detalhe que muita gente não prestou atenção, é que com essas centenas de atualizações de drivers que a Intel solta, aliás, a Intel atualiza muitos drivers, isso é um ponto positivo. Toda vez que eu abro o meu notebook com Intel Arc, tem mais uma atualização de driver, e toda vez que a gente vai fazer os benchmarks aqui, a gente sempre atualiza, por quê? Porque sempre tem atualização de driver. Parabéns. Mas o que ninguém se atentou é que, na verdade, essa atualização também beneficiava as Intel Arc para desktop. E agora o Hardware Unboxed fez alguns testes e constatou que realmente o tal do overhead de driver, o gargalo de driver com o CPU, parece que foi praticamente resolvido. O praticamente eu vou deixar por último. Mas eles fizeram os testes aqui depois dessa atualização, eles testaram com o 9800X3D, o 5600 e o 2600. Aproveitaram e pegaram a RX 9060 XT de 8GB para ser ali como um guia, tá? Então eles não estão comparando a performance da B580 com a 9060 XT. Inclusive, se vocês quiserem, confere o vídeo completo, porque vale bastante a pena. Aqui eu vou trazer para vocês só o resumo, né, de como que foi esses testes e o que eles
eles conseguiram constatar. Por exemplo, pegando aqui o Rainbow Six Siege X, que foi o primeiro jogo que eles testaram, a B580 ela teve a mesma performance com o 9800X 3D e com o Ryzen 5 5600, enquanto que com o Ryzen 5 2600 a performance foi pior, ou seja, a placa é capaz de entregar na casa dos 254 frames de média e 203 de mínima, mas com o 2600 a média foi bem mais baixa assim como a mínima. Ainda é uma situação melhor do que a gente tinha antes, né? Bem melhor do que as mínimas e médias que a gente tinha antes, mas mostra que o processador é capaz de entregar mais performance mesmo com uma placa de vídeo mais poderosa, porém com a ARC ele não consegue. Teoricamente ela deveria aqui ter a mesma performance do que uma 9060 XT. Então não foi totalmente resolvido em CPUs mais modestos ainda, ou mais antigos, mas com 5600 resolveu completamente. Já no Horizon Zero Dawn Remastered a situação é um pouco diferente. Aqui a B580 não consegue reproduzir a mesma performance com o Ryzen 5 5600, então a gente tem uma performance inferior combinado com um CPU mais fraco. Mas ainda assim não é uma coisa apocalíptica, você ainda consegue jogar bem, a média de 99 e mínima de 69. Teoricamente o CPU conseguiria empurrar mais se a GPU fosse, né, porque o CPU consegue empurrar uma 9060 XT de 8 GB, mas tá bem melhor, assim como com o 2600, que ainda tá pior do que o 9060 XT, onde não deveria estar a mesma performance, porém já tá bem mais jogável, 65 de média, 44 de mínima. Em Kingdom Come Deliverance 2, aqui a performance é igual em todos os CPUs, então mesmo no 2600 você vai ter uma boa performance, reproduz basicamente a mesma situação que teria no CPU topo de linha, com 9800X 3D e num 2600 de muitos anos atrás. No Warhammer Space Marine 2, a B580 mantém a mesma performance, tanto no 9800X 3D quanto no 5600. Na combinação com o 2600 ele perde performance, né? Ele não consegue entregar, mas também tá, de novo, bem mais próximo do jogável. Em Borderlands 4 a mesma coisa, consegue empurrar a mesma performance tanto com o 5600 quanto com o 9800X 3D. Já com o 2600 perde performance, mas de novo, tá bem mais próximo de 60 FPS. Ainda não é ideal, mas tá bem melhor. No Spider-Man 2 a mesma coisa, mesma performance ali no 5600 e no 9800X 3D, mas quando você vai ali para B580 com um 2600 ela perde mais performance. No Marvel Rivals a mesma coisa, mesma performance no 5600 e no 9800X 3D, e no 2600 de novo, menos, mas muito mais próximo da realidade, que seria uma média de 74 e mínimo de 49. No Dying Light The Beast a situação se repete também, então tem uma performance praticamente idêntica no 5600 e no 9800X 3D, e no 2600 ainda tem uma performance inferior, mas muito próximo de uma 9060 XT de 8 GB. Agora, no Cyberpunk 2077, no Phantom Liberty, curioso, né? A configuração com 5600 e 9800X 3D é a mesma performance, e o 2600 a mesma performance. Então aqui acho que foi o primeiro cenário que a gente viu que ele entrega exatamente a performance que ele deveria entregar, então parece que foi corrigido mais especificamente nesse. Vai fazer sentido, eu já vou explicar pra vocês. Eles aproveitaram e testaram também jogos que eles já tinham testado antes, como por exemplo o Spider-Man Remastered, que era horroroso a performance. E no Spider-Man Remastered resolveu, principalmente ali na situação com o 5600, que entrega exatamente a mesma performance da 9060 XT de 8 GB, o que pode ser um gargalo do próprio Ryzen 5 5600, mas o importante é que ele tá entregando a performance máxima que daria naquele cenário. Com o 2600 ainda continua inferior, mas numa situação muito melhor do que anteriormente. E aqui dá pra gente ver não só a quantidade de drivers que a Intel solta, que é muito driver mesmo para atualização, mas a partir de quando começou a ser resolvido isso. Foi aproximadamente ali pro mês de agosto que começou a ser resolvida essa situação nos drivers que foram lançados. E é difícil constatar isso, porque normalmente a gente testa com os processadores topo de linha justamente para não ter limitação. Essa aqui era uma particularidade das placas da Intel, não é uma coisa que costuma acontecer, porque ela é meio que um gargalo de driver. Então era uma situação que eles precisavam resolver do lado deles e não tinha a ver com a configuração de hardware, ou pelo menos não deveria ter a ver com a configuração de hardware. E com os 10 testes que o Hardware Unboxed fez aqui, o que deu para constatar na média é que a Intel basicamente resolveu o problema, porque com o 5600 a gente tem a mesma performance que a gente teria no 9800X 3D ou num 5600. Quer dizer, não é exatamente a mesma performance, tem alguns jogos que perde um pouquinho de performance, mas é realmente bem pequena mesmo. Com o 2600 ainda não tá no ideal, mas já tá muito melhor do que era anteriormente, combinando com CPUs bem fracos. Maravilha, então eu já posso sair comprando aí minha ARC B580 porque tá resolvido o problema, Robson? Sim, já tá resolvido o problema. Inclusive eu fico também mais à vontade de recomendar para vocês a B580, porque eu não preciso colocar tantas ressalvas assim. A minha ressalva continua sendo com sistemas mais antigos, mas eu já fazia essa ressalva antes, assim como eu faço essa ressalva até para, de repente, uma RTX 4060 por conta do PCI Express 4.0 X8.
Então essas restrições elas ainda continuam porque vai ter algum cenário que você pode perder performance. O ponto positivo é que agora já dá para recomendar essas placas e elas têm uma configuração muito interessante. São 12 GB de VRAM, ela tem uma boa performance tanto em Full HD quanto em Quad HD, a gente não mostrou os testes aqui, mas em Quad HD a gente tem uma performance muito interessante. Porém, a pior situação era justamente em Full HD, onde essa placa sofria bastante. Inclusive faz até sentido, né, que no lançamento a Intel deu ênfase ali nos testes em Quad HD. E os testes em Full HD acaba ficando no segundo plano, né? Não, porque essa placa Quad HD, a gente pensando, pra que fazer isso aí? Pra que Quad HD? Não faz sentido. Claro que tinha uma boa desculpa do tipo, mas a Nvidia faz a mesma coisa com a 4060, a AMD faz a mesma coisa com a 7600, e é justo. Mas seria muito melhor a Intel ter posicionado essa placa como Full HD, e agora a gente entende por que ela não fez. Não dá pra dizer que eles sabiam desse problema de driver ou não. Mas o que eu posso dizer é que hoje está basicamente resolvido. Eu já não recomendaria antes mesmo essa configuração para quem tem processadores mais antigos do que, por exemplo, um Ryzen 5 5600 ou talvez até um Ryzen 5 3600. E é nessa parte que eu preciso da ajuda de vocês, entender quais processadores vocês acham que faz sentido a gente testar esse gargalo. A gente já está testando com o 5600 para reproduzir essa situação, para ver se realmente tá igual por aqui, faz parte, é meio que um clichê, mas eu queria incluir outros CPUs. Eu pensei em incluir, por exemplo, o Ryzen 5 5500, que é um processador bem barato, o 12400F, e talvez até um Ryzen 5 3600, apesar de que hoje em dia eu acho que ele já não é tão mais popular como era antigamente. Só que tem uma pegadinha, né, galera? Sempre tem aquele porém. E o porém é, sim, está resolvido, sim, eu recomendo você comprar uma B580. Por outro lado, esse teste do Hardware Unboxed nos mostrou outra coisa, que é a B580 não tá com o melhor custo-benefício possível, porque, por exemplo, uma 9060 XT de 8 GB consegue entregar uns 30% mais performance e normalmente custa uns 10% a mais. Então, parece que a Intel perdeu o timing. Demorou um pouquinho, né, galera? 9 meses é bastante coisa. Depois de 9 meses a gente viu o resultado e o resultado não foi exatamente o que a gente gostaria. Quer dizer, o resultado foi o que a gente gostaria, não me leve a mal. Mas ele demorou muito e aí o resultado da concorrência acabou sendo melhor. Até mesmo a RTX 5060 hoje você já encontra em preços bem mais interessantes do que no lançamento, o que torna a B580 uma joia rara para poucos. Porque, sim, estamos felizes que a Intel resolveu. Aliás, uma salva de palmas aí nos comentários para a Intel que resolveu o problema. Só para adicionar aqui, eu tive a oportunidade de conversar no Intel Tech Tour com o chefe da divisão aqui da Intel, não posso dizer exatamente do que foi tratado lá por questões de NDA, mas o que eu posso dizer é que, perguntado sobre isso, se ele estava ciente, ele falou que sim, eles estavam cientes do problema do overhead de driver. Perguntei se era um problema inerente à arquitetura, porque foi uma das teorias que nós levantamos, que isso aqui deveria ser um problema de design mesmo, do chip, e ele disse que tecnicamente sim e não, e que isso poderia ser resolvido via atualização de driver, e no dia seguinte o Hardware Unboxed soltou esse vídeo. Pra mim, acho que ele já sabia, ele só tava dando uma indireta do tipo assim, não, tem que testar e ver aí pra você ver que precisa ver isso aí, entendeu? Mas eu fico muito feliz de terem resolvido mais um player no mercado. Agora, pra mim, o problema mais importante da placa foi resolvido e dá pra recomendar. Eu tô muito empolgado e muito feliz porque agora a gente tem uma concorrência em pé de igualdade. O único problema é realmente o preço. Se a gente vê aqui, por exemplo, a Arc B580 mais barata que eu encontro no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá na casa dos R$2.000. É uma boa placa, não é exatamente a mais barata que você vai encontrar, tem modelos Dual Fan mais baratos que isso, mas vamos botar ali numa boa promoção, um modelo equilibrado na casa dos R$1.700 a R$1.800, que é normalmente o que está custando. Já uma RX 9060 XT está custando na casa dos R$2.129, o que nesse cenário aqui daria menos de 10%, o que torna cada vez mais difícil você conseguir justificar uma Arc B580. É claro que os preços oscilam de acordo com estoques e todas as nuances do mercado, mas o que eu estou tentando explicar para vocês é que nesse cenário não vale a pena comprar uma Arc B580 frente a uma 9060 XT. Ah, mas os 12 GB de VRAM, vocês falaram tanto dos 12 GB de VRAM. Sim, a gente falou sobre VRAM, sim, eu ainda acho que 12 GB vai ser melhor para o futuro, mas é sempre bom lembrar que a GPU mais poderosa é mais importante, porque você sempre pode reduzir as texturas, se esse for um sacrifício que você está disposto a fazer. E que não é pouca diferença, não estamos falando de 10% de diferença de performance, estamos falando de quase 30%. É muita coisa para se considerar. Se a gente for para Quad HD, provavelmente a B580 pode sair melhor em alguns cenários e tal. Tem algumas ressalvas, por exemplo, um Cyberpunk em algumas configurações, um Horizon Zero Dawn, uns jogos mais pesados que podem exigir mais VRAM, mas aí cabe a você decidir ou não. O caso é que se você tiver um sistema mais antigo, você pode optar por essa placa, ela pode ser interessante. E claro, tem pessoas que têm um orçamento limitado. E no orçamento limitado, ela acaba sendo melhor do que uma RTX 4060, uma 3060, uma RX 6600 e talvez até uma RX 7600, dependendo do preço que elas estão custando. Porque nesse caso, o upscaling da Intel acaba sendo melhor do que o FSR 3, porque ela já tem o Multi-Frame Generation, porque a Intel continua trazendo várias atualizações de driver, melhorando a performance, e porque ela é uma placa com mais VRAM. Então faria mais sentido. Se você está com orçamento limitado, ela pode ser uma opção. Agora, se você tiver um pouquinho mais para gastar, já dá
para chegar numa 9060 XT. Mas de novo, isso aqui de preço é uma coisa que vai variando. Inclusive, deixa nos comentários aí como é que tá o preço, se compensa mais ou menos, se valeu a pena para você, por que você escolheu, deixa aí nos comentários. Outro ponto importante é que a Intel deixou claro que isso são otimizações para alguns jogos específicos, ou seja, é meio que eles estão fazendo isso na mão, pelo que deu para entender, o que significa que talvez no futuro nós possamos ver algumas melhorias até para CPUs mais antigos. Isso se a Intel continuar dando esse suporte que ela tá dando para Intel Arc. Eu fico contente de ver isso porque talvez signifique que todo aquele medo que a gente tem de a Intel simplesmente abandonar o Intel Arc, se depender dos engenheiros, não vai acontecer, porque eles continuam trazendo novas implementações, com Multi-Frame Generation, com novas implementações e também com melhorias super importantes. Isso aqui, para mim, basicamente salvou a geração. Saiu muito tarde, é verdade. A Intel precisaria melhorar o preço, é verdade. Eu não sei se eles já não estão perdendo um absurdo de dinheiro nessa placa, é difícil dizer. Mas eles precisariam diminuir o preço para aumentar a competitividade, porque se eles conseguirem fazer isso, conseguir mandar em volume, conseguir diminuir o preço e manter o suporte que eles estão oferecendo até o momento, a B580 é disparada a melhor placa de vídeo de entrada para Full HD. O único probleminha é o preço, né? E o preço é um detalhezinho que faz toda a diferença. Ele tem toda a razão. E vocês, o que acharam da performance agora da B580? Você compraria uma B580? Em qual cenário você acha que faz sentido para você? Tá ansioso para de repente a próxima geração das placas de vídeo da Intel? Será que agora vai? Será que nas próximas a gente não vai ter mais nenhum tipo de surpresa? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.